Oi, pessoal! Hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre determinantes, né? Nós já vimos como que a gente calcula determinantes de matrizes de ordem 1, de ordem 2, de ordem 3, pela regra de Sarros, e de ordem maior que 3, né? Pela regra de Chió. A regra de Chió nos apresenta uma condição, né? Para que a gente possa utilizá-la. O elemento A11, ele tem que ser sempre igual a 1. Hoje nós vamos ver um teorema, né, para a gente calcular também o determinante de matrizes de ordem maior que 3, igual ou superior a 3. Porque aquelas regras que a gente viram já não são mais aplicáveis, né? Então, no que consiste o teorema de Laplace? A gente precisa escolher uma linha ou uma coluna da matriz. E aí, a gente tem que somar os produtos dos elementos dessa fila pelos seus respectivos cofatores. E esses cofatores precisam ser calculados. Eu utilizei aqui, né, uma matriz genérica, que vocês já viram lá no início do estudo das matrizes. E diferente, né, lá da regra de Chió, que a gente tinha que escolher a primeira linha e a primeira coluna, aqui não. Aqui nós vamos poder escolher qualquer uma. Posso pegar a primeira linha, posso pegar a primeira coluna, a segunda linha, a terceira coluna. Isso é independente, a gente vai poder escolher. O determinante dessa matriz, né, o determinante de A, vai ser o quê? Ser igual a cada um desses elementos vezes o seu respectivo cofator. Por exemplo, eu escolhi a primeira coluna. Então, quais os elementos que estão na primeira coluna? O A11, que está aqui, vou fazer vezes o respectivo cofator. O cofator do elemento 11. Mais o segundo elemento, né, da coluna que a gente escolheu, o A21. O A21 está aqui e eu preciso multiplicar ele pelo seu cofator. Cada elemento tem o seu cofator. A gente só vai precisar calcular ele. Mais o A31 vezes o seu respectivo cofator. E aí vocês podem me perguntar o seguinte: mas tu está trabalhando aí com uma matriz de ordem 3. O teorema de Laplace não é para ordem maior que 3? Sim, né? A gente usa ele principalmente para calcular o determinante de matrizes de ordem maior que 3, porque ordem 3 nós temos a regra de Sarros, que é mais simples. Mas, como é a primeira vez que a gente está entrando em contato com esse teorema, se a gente utilizar uma matriz de ordem 3, fica mais fácil de compreender. E aí, nós temos 3 cofatores que a gente vai precisar encontrar. A fórmula do cofator é a seguinte, é essa que está aqui embaixo. Eu estou utilizando aqui como símbolo de cofator o delta, mas existem várias formas de representar esse cofator, tá? Nós vamos utilizar essa que eu coloquei aqui. Então, o cofator de IJ, né? IJ por quê? Porque a gente vai ter que ver qual que vai ser o elemento que a gente vai estar calculando o cofator. Vai ser igual a menos 1, esse menos 1 é fixo, sempre vai estar aqui, elevado na I mais J. Se eu tiver, por exemplo, aqui 1, eu vou ter que fazer 1 mais 1, vezes o determinante de IJ. E como que a gente vai calcular esse determinante ali? Né? Como que a gente vai saber o que a gente tem que usar? Se aqui a gente está calculando o cofator do elemento 1, aqui a gente vai ter o determinante de 1. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o determinante tirando a primeira linha e a primeira coluna. Se aqui, né, a gente estivesse calculando o cofator do elemento 3,1, aqui a gente ia tirar o quê? Terceira linha, primeira coluna. E íamos calcular o determinante desses elementos aqui, ó. A12, A13, A22 e A23, que foi o que restou da matriz. Tira a terceira linha, tira a primeira coluna.
Vamos ver alguns exemplos aqui. Por exemplo, aqui vocês têm que só calcular o cofator. Eu pedi para calcular primeiro o cofator, porque, né, a gente precisa acostumar a calcular esse cofator para depois a gente calcular o determinante completo. Nós temos aqui de novo uma matriz de ordem 3 e está pedindo para a gente calcular os cofatores dos elementos, né, no caso 1 e 2, 3. Vamos calcular primeiro o cofator 1, 1. Vai ser igual ao quê? A gente tem a nossa fórmula aqui em cima. Menos 1, que é fixo. Como a gente tem I e J igual a 1, a gente faz o quê? 1 mais 1. Vezes o determinante. O determinante de 1, 1. O que que tem que fazer, então? Tirar a primeira linha e tirar a primeira coluna. O que que restou? Menos 2, menos 1, 4 e menos 3. E aí, agora, a gente já está acostumado a calcular esse determinante, né? Porque isso aqui é um determinante de ordem 2. Aí, a gente segue calculando. Menos 1 elevado na 1 mais 1. 1 mais 1 é 2. Vezes esse determinante aqui, né? Nós tiramos a primeira linha e a primeira coluna. Isso aqui foi o que restou. Menos 1 elevado ao quadrado. O que é alguma coisa elevada ao quadrado, né? A gente repete duas vezes. Menos 1 vezes menos 1. Ou a gente pode pensar o seguinte. Sempre quando um número negativo for elevado na potência par, ele vai ficar positivo. Quando ele for elevado na potência ímpar, ele vai ficar negativo. E aí, agora, a gente calcula o determinante. Esse determinante aqui. Como que a gente calcula? O produto, né, da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. O que a gente tem que fazer aqui, então? Menos 2 vezes menos 3. Menos 2 vezes menos 3. Menos 4 vezes o menos 1, que está aqui também. Menos 2 vezes menos 3 fica 6, né? 6 positivo. Menos 4 vezes menos 1. 4 vezes menos 1 é menos 4. Mas eu tenho esse sinal de menos na frente do parênteses, né? Que está negando o que está lá dentro. Se eu tinha menos 4, eu vou ficar com mais 4. E aí, a gente vai ter o cofator do elemento 1, 1 igual a 10. O que aconteceu? Eu coloquei aqui do lado, né? O que a gente fez aqui? Como a gente estava calculando, né, o cofator do 1, 1, a gente tirou a primeira linha e a primeira coluna. E encontramos o cofator. Como a gente não está calculando o determinante, mas só o cofator, nós paramos por aqui. Tem mais um exemplo utilizando essa matriz aqui em cima, que era calcular o cofator do elemento 2, 3. Vai acontecer a mesma coisa. Menos 1 elevado na 2 mais 3, o I mais o J, vezes o determinante. Como a gente está calculando, né, o cofator 2, 3, daquela matriz que a gente tinha lá em cima, que é essa mesma que está aqui, a gente tem que tirar a segunda linha e a terceira coluna. Tira a segunda linha e tira a terceira coluna. O que sobrou? 2, 5, 6 e 4, que é o que está aqui. E aí, nós seguimos calculando. Menos 1 elevado na 5, né? Na quinta potência, porque 2 mais 3 é 5. Vezes o determinante. Como eu falei antes, né? A gente tem aqui uma potência de base negativa elevada num número ímpar. Então, vai seguir sendo como um número negativo, menos 1. Vezes, aí a gente tem que calcular esse determinante.
produto da diagonal principal, 2 vezes 4, tá aqui, menos 6 vezes o 5, que tá aqui. A gente tem menos 1 multiplicando isso aqui. 2 vezes 4, 8. Menos 6 vezes 5, 30, né? Aqui dentro positivo, mas o sinal de negativo na frente. E aí, o que a gente tem? 8 menos 30 é menos 22. Mas como a gente tem um número negativo multiplicando, menos com menos vai resultar em mais. Então, o cofator do elemento 2, 3 vai ser igual a 22.